Uhum. Meu, é bem esse mesmo. Mas arte de quem tirar. Não fui eu que tirei, né? Ai, esse papel embolado aqui tem que ter arte, né? Por que tiraram, embolaram e jogaram ali? Por que tiraram? Teve um mico, velho, que não fez, ó. Jogou tudo no chão. Vamos continuar. Vou compartilhar a tela novamente. Se alguém não tiver vindo à tela, vocês me avisem, tá? Nós estávamos na citação da frase muito grande para a citação. Então, é nesse caso. Então, a frase é extensa, vocês querem dar só um segmento dessa frase, então vocês podem estar utilizando dessa maneira. Então, aquela parte foi toda da citação direta. Então, dentro da citação direta, nós temos a curta, a longa. A curta, ela tem que ter até 3 linhas, e a citação longa, mais de 3 linhas, e tem que ter o recuo, muito importante. Citação indireta, então, depois de ler um artigo, você chegou a uma conclusão semelhante à do autor consultado, mas por algum motivo, pessoal, você não tem interesse em usar as mesmas palavras e exatamente a mesma estrutura que encontrou no artigo em questão. Caso você fará uma citação indireta, já que o seu texto teve como base uma obra consultada. Então, para você fazer uma citação direta, você faz a leitura daquele livro, e é o que nós chamamos de parafrasear. Seria parafrasear eu falar a mesma ideia do autor, porém com palavras diferentes. Isso seria daí a citação indireta. E daí não tem questão de linhas, né? Não tem limite de linhas. Porém, é necessário vocês referenciarem ao autor. Seguindo o mesmo formato de apresentação da citação direta, a indireta também deve conter o autor da frase citado, bem como o ano da publicação do artigo e livro. Apresentar a página em que o conteúdo se encontra é opcional. Então, não é necessário ter o número de páginas, mas é importante, né, ter o autor e o ano. Isso é muito importante. Senão, se não tiver o ano, né, não se torna uma citação. Ou é muito difícil de se encontrar, porque aquele, por exemplo, eu li um artigo de um determinado autor, eu vou lá nas referências, como se pelas referências eu ir procurar os livros que foram citados naquele trabalho, e se eu me interessar a ler um desses livros, e lá eu encontro. Então, se eu não tiver ano, se eu não tiver tudo completo, eu não vou conseguir ler isso depois, né? Se for algo, porque a leitura do artigo, às vezes, é tão, né, interessante quanto quem está lendo, né, também ler o livro que foi referenciado, os autores que foram referenciados. Aqui estão exemplos, né? Aqui mesma coisa. Aqui tem o autor e tem o ano, a página e 6. Aqui vocês veem que já começou com o autor. Porém, é porque eles estão com... não é uma citação direta. Então, nesse caso daí, pode começar com o autor, né? E não
é em caixa alta, sempre em maiúscula. Caixa alta só vai usar no final, quando eles estiverem entre parênteses. Sempre sobrenome, não utilizar o nome. O nome vocês só vão utilizar, é importante vocês anotarem, porque vocês vão usar isso lá nas referências bibliográficas. E aqui, daí, aponta como um aspecto importante na recuperação das informações, a extensão dos conteúdos a serem pode ser alternado, deve ser alternado as citações. Então, não só fazer direta, não só indireta, mas fazer todas alternando, né? Para que uma fique diferente da outra. E assim é muito de acordo com o que vocês achem vão achar interessante para o trabalho de vocês. Porque, de repente, eu faço uma citação e, em seguida, seria interessante, por exemplo, inserir uma citação direta longa, que é aquela que tem recuo. Então, vocês têm que pensar o trabalho não somente coerência, porque um dos pontos importantes, o primeiro é coerência com um autor com o outro, com as ideias, e também com o aspecto dele, né? Porque quando nós estamos lendo um trabalho, nós analisamos tudo isso, o aspecto, como que tá. Quando eu tenho vários autores, um seguido do outro, ele acaba não se tornando uma leitura interessante. Então, sempre procurar alternar e sempre inserir em citações de acordo com aquilo que vai estar coerente com o trabalho de vocês, aquilo que é importante naquele momento. Se inserir uma citação direta, vai na indireta, se não indireta, mas procurem usar todas as opções que vocês têm. Eu não digo aquelas opções né, que tem que colocar o colchete ou que tem grifo, né? Não é obrigatório, mas as que são bases mesmo, procure usar todas, se vocês conseguirem. Eu sei que tem uma certa dificuldade, né, em fazer citação. Na época que eu fiz TCC, a parte que mais demorou, apesar do meu referencial teórico somente dar 10 páginas, que alguns referenciais teóricos até me questionaram se o trabalho de vocês era parecido com TCC. Geralmente, TCC, referencial teórico, dá 20 páginas, 25 páginas, 30 páginas. Então, imagine vocês, né fazendo 25 páginas, 30 páginas somente de referencial teórico, que é você estar sempre citando autores e comentando sobre as citações, porque tudo tem que estar linkado. É isso que acontece. O meu, como era um plano de negócio, ele deu só 10 páginas. Né? É bem pouco, mas ele ainda tomou um certo tempo ainda para fazer. Um aspecto importante na recuperação das informações é a extensão dos conteúdos a serem indexados. Então, aqui são as mesmas citações, a mesma citação, porém um como início de parágrafo e outro como final, né? Para vocês verem como que fica o autor citado, né? Que um fica entre parênteses, outro fora do parênteses. Mais exemplos aqui. As citações indiretas podem ter mais de um autor, até pelo fato que você pode ter consultado várias obras até chegar à sua conclusão. Então, eu fiz várias leituras sobre o mesmo assunto, sob perspectivas de autores diferentes. Então, eu li tanto daí o autor, como outro autor aponta questionamentos que devem preceder o planejamento de indexação de artigos de jornais como. Então, essas ideias é a junção daquilo que eu entendi que dois autores escreveram sobre. Então, aqui início de parágrafo começou com
palavra tanto, né, que é um comparativo entre um e outro, porque quando você faz uma leitura e vai utilizar dois autores, eles acabam se tornando uma comparação. Né? Quando eu posso estar citando segundo o nome do autor, internet e daí a definição, porém, para o autor, daí faz também a citação do outro autor, a internet é dessa forma, então também pode ser feito, né, não precisa estar seguido, né, as citações ali dos autores, eles podem estar longe, né, eu faço primeiro, falo um pouco daquele autor, né, citando aquele autor, e depois do outro. Citação de citação. Quando eu fiz meu TCC, a minha professora, né, orientadora na época, me passou sobre a questão de citação, se eu podia fazer. Por quê? Porque eu fui ler um livro mais atual, e lá tinha um autor de um livro lá de 1900 bolinha. Então, e assim, às vezes, eu não encontro um livro, por ser antigo, para ler aquele livro e para tirar diretamente da fonte, né, do livro original que falou sobre. Então, tem a opção de você fazer citação de citação, que é o citar o autor atual sobre uma citação que ele fez no livro dele. O autor que eu estou lendo citou outro autor de um livro mais antigo e eu quero usar justamente aquela citação. Eu preciso referenciar o autor que eu estou lendo e o autor que criou aquela citação. Então, assim, primeiro momento, se eu ver algo nesse sentido, um livro que está citando outro autor, primeiro momento deve-se pensar na hipótese de eu encontrar aquele livro e ler o livro que tem a citação, que tem a parte, vamos dizer, entre aspas, original, né? O formato original dele. Mas se é algo muito antigo que eu não tenho acesso, então a forma que tem que ocorrer é dessa forma. Segundo, daí fala o autor e o ano, então ali nessa citação, aqui nesse exemplo, vocês veem que é de 1983, então é difícil achar alguns livros mais antigos. Então, ele foi citado primeiro o autor que criou, né, o conteúdo, citado, porque foi citado por outro autor no ano de 2001. Então, de 1983 até 2001 são quantidades de anos consideráveis, né, que se passou do tempo. Então, acaba sendo difícil encontrar livros mais antigos. Então, ali foi feito sempre citando os dois autores, o autor que escreveu e o autor que citou ele depois em uma nova obra. E daí ali tem a citação, né, no texto jornalístico, e, enfim, é dessa forma. Pode utilizar também o input, que o input cita, né, o primeiro autor, input, Fagundes, daí não precisa citar separado assim, também está correto. Esse daí, no caso, é da indireta, né, da direta, que daí é a curta, que daí está entre aspas, e daí também tem do indireto, que a forma é a mesma, que você cita o autor que criou, como está aqui, né, 1999, e depois o que citou ele em 2001. Daqui é uma indireta, é a mais longa. Dentro das citações tem algumas regras importantes
deve conter o ano da publicação e a página que o texto foi extraído, principalmente nos casos, não digo tanto indireto, mas os casos direta, você está tirando o texto fiel, é uma cópia fiel, né, do segmento ali da citação que vocês estão retirando, precisa da página para ser encontrado. A indireta já é uma ideia da leitura que você fez. Se você conseguir o número da página, você pode deixar, senão ele não é algo que você vai estar fazendo errado, deixar sem número, né? Porque ali já é uma citação indireta, é uma ideia que você pode ter retirado de um autor, de dois autores, ou citar o autor e o ano que a obra foi realizada, que o livro foi realizado. Se você primeiro citar a frase, entre aspas, a referência do autor deve apresentar-se na ordem. Sobrenome do autor, ano e página. Então, sempre em caixa alta. Se você primeiro referenciar o autor para depois fazer a citação, use, né, o sobrenome, só em letra maiúscula, e daí ano, número da página, entre parênteses. Se a citação tiver algum termo entre aspas, coloque-o entre aspas simples, já que a citação em si, a frase toda apresenta-se em aspas duplas. Então, lá no livro está entre aspas, então você vai colocar uma aspa simples mais uma aspas dupla. Então, ele vai ficar com 3 risquinhos. Ou, às vezes, é só algumas palavras que tá. Então, umas palavras que estão no meio da citação. Então, daí você vai também, mas continuar colocando aspas simples, independente que seja numa palavra ou no parágrafo inteiro, independente. É sempre aspas simples. Para regra para citação indireta, aquelas regras era para citação direta. Para indireta, segue a mesma formatação quanto a referência do sobrenome do autor, no início ou no final da frase, então, da mesma maneira. Inserir o número da página e daí fica a teu critério, se você quer inserir o número da página, se você não quer inserir, se tem o número da página, porque vocês vão ver que livros não têm número de página, principalmente uns que são baixados na internet, alguns que tem lá no Google disponível. Então, às vezes não tem o número da página, já aconteceu isso. Artigo não tem número de página. Então, ou alguns têm número de página. Então, tudo vai depender daquilo que vocês estão pesquisando e lendo. Regra para citação de citação. Então, segue a mesma formatação quanto a referência do sobrenome do autor. Citação, utilizar com cautela, como eu falei, né? Sempre ali, né? Tem até no texto ali, tem a questão para não ficar, né, entre aspas, né? Que seja, e sempre usar assim no último caso, né? Para que não seja algo do trabalho inteiro, né? Porque por mais que tenha autores antigos que são excelentes, que têm livros excelentes, mas primeiro momento, né, fazer a leitura do original, da onde está aquela definição ou aquela segmento do texto que você achou interessante na obra em que ele foi citado. Mas, se não conseguir, utilize em último caso citação de citação, porque é algo que não é considerado confiável, mas já é algo, é um autor que citou do outro, então, e acaba dando um pouquinho mais de trabalho para vocês fazerem a citação. Em relação ao grifo, se você usou uma fonte já com grifo, que é o negrito, itálico ou sublinhado, se você destacou um trecho da citação, até mesmo se você traduziu uma frase para incluir no trabalho como citação, não esqueça de avisar, caso tenha sido uma tradução sua, acrescente tradução nossa. Eu fui lá e encontrei um artigo em inglês interessante para o meu trabalho. Pode usar? Pode usar. Tem que traduzir? Tem. Daí, nesse caso, tem que usar que foi traduzido para o trabalho. Mas eu vejo, sim, que isso é mais para nível de informação, porque
Não que eu não queira que vocês façam um trabalho bacana, de bem completo, né? Mas esses casos, assim, é muito para casos de artigo, né, que é feito, que precisa de uma quantidade grande, ou um TCC, né, que são páginas de referencial teórico, e de vocês, eu gostaria que fosse uma coisa mais tranquila, até porque é o primeiro momento de vocês, então, contato com essas citações, essas questões de metodologia, de estar fazendo um referencial teórico. Tenho certeza que semestre que vem, que todos vão fazer, né, o estágio, se tudo ocorrer bem, o estágio em campo, já vai estar mais tranquilos para fazer. É o primeiro momento. Depois que vocês fazerem o referencial teórico, o restante é mais tranquilo. Regra de citação com mais de 3 linhas. Então, reduzir o tamanho para a fonte 10 ou 11. Então, para o nosso trabalho, relatório de estágio, é 10, é fonte Arial 10. Aplique um recuo de 4 centímetros, então não esqueçam do recuo e faça o recuo certinho também, para ficar correta a formatação, e não coloque aspas, ele não vai aspas. Notas de rodapé. Então, em alguns casos, são utilizados notas de rodapé, geralmente em artigo que é usado muito. Nome de autor, deixa só. Então, eu já estou finalizando aqui, depois eu vou abrir o áudio para... Abrir o áudio não, vou deixar que vocês perguntem, né? Porque eu sei que alguns, mesmo eu estando, né, falando sobre citação, ainda está com dúvida. Mínimo de página, eu até falei para quem está fazendo em campo que se conseguir fazer 1,5, tá? 1,5 página, mas eu gostaria que fosse mais, tá? Quantidade de parágrafos vai depender muito da questão do conteúdo de vocês, tá? Então, se eu tenho 3 tópicos, eu fiz 2 parágrafos em cada, 1 parágrafo em cada. Então, é muito relativo, tá? Mas, assim, o mínimo e o mínimo que seja 1 parágrafo por tópico, mas procurar sempre explanar o assunto. Citação, tá lá no relatório que é 5 autores, no mínimo 5 autores, mas alguns já citaram mais, então tá bem tranquilo, mas no mínimo é 5 autores, 5 citações diferentes. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode ligar o áudio e perguntar. Doutora... Oi, pode falar. Viu? Em relação à atividade de agora, de envio do referencial teórico, acredito que como o prazo foi estendido, a questão é que, no momento, só foi feita a introdução, né? No caso, exigida até agora. E para a gente, no momento, só indicar o material que a gente vai usar na aba no local de referência, ou tem que já discorrer um pedaço do trabalho utilizando esse material? Você precisa discorrer um pouco sobre o assunto para que eu possa te ajudar e te orientar, para ver se você está no caminho, se você fez as citações corretas, por isso. Mas, assim, é enviar uma prévia, tá? É aquilo que você já vai fazer de início, não é algo finalizado. Depois você vai aprimorar nos outros dias, né?
que você for fazendo. Eu só preciso que você faça o início, né? Fale sobre, faça as citações, para que eu veja onde que está as tuas dúvidas, onde que está não só as suas, mas de todos os alunos, onde que está a dúvida, se está correto, o que nós podemos melhorar. Então, eu preciso. Por isso que eu não alterei ainda a data, né? Eu estou esperando ainda hoje ou final de semana eu já altero, deixo sem data, na verdade, vai ficar sem data. Então, eles vão ficar em abertos para vocês entregarem. Em relação também, eu vou falar do prazo final do relatório, porque na última aula muitos haviam me solicitado a possibilidade de eu estender esse prazo, né? Eu falei que eu iria verificar e daí eu já tenho uma posição para vocês também sobre o prazo final do relatório. Mas eu acredito que o que mais preocupa vocês é essa parte de referencial teórico, tá? Mas eu preciso, Luiz, que você faça um pouquinho para que eu possa te orientar para ver se você está no caminho. Mas não tem tanto rigor em relação à separação dos tópicos no momento, ou segue a mesma o modelo de estágio? Ou, por exemplo, eu posso abordar determinados assuntos com determinados autores, mencionando assim, mas não fazendo a separação tão rigorosa? Eu não entendi. Cortou a tua voz aqui para mim, eu não... Pergunta de novo. Que eu não... Assim, por exemplo, vai ter um momento de descrição das atividades, conclusão e introdução, né? Isso. A Mas assim, descrição de atividades eu ainda vou pedir para vocês me enviarem à parte, tá? Porque eu preciso que vocês façam que no teu caso, o teu é estágio em campo, que eu preciso que faça por parágrafo. Só que eu vou alterar a data de tudo, na verdade. Então, assim, agora eu só preciso que você dê início ao teu referencial teórico. As descrições de atividades, no teu caso, vai ser por tópicos e vai citar o que você fez por semana, os dias, o que você fez nas atividades. Só que o referencial teórico daí tem que estar referente, tem que estar coerente com a tua introdução, né? Porque você falou um pouco sobre o trabalho, né? Que tá onde você trabalha e tal, e tem que ser vinculado com a área que você faz estágio. então, no caso, teria que fazer uma citação e abordagem de assuntos na inicialização do trabalho, para logo fazer referência, no caso. Esse é aonde tem que se chegar com a Isso. citação, no caso. Então, Claro que a referência só existe, na verdade, porque você utilizou autores no referencial teórico, até mesmo na introdução, que alguns já utilizaram citação na introdução. Então, as referências que é lá atrás, que vocês veem que tem no modelinho do relatório, é no formato que vocês vão deixar, que é referente a essas citações. E a respeito, assim, né, como que eu vou montar os tópicos, se ficar com dúvida, nós podemos juntos, né, eu te ajudar e ajudar quem tiver dúvida, nós montamos, né, porque quem tem aula, no caso, eu estou, né, orientando quais tópicos tem que seguir, mas né, criar, se precisa 1, 2, 3, se dá para explanar bem o assunto, se não, se é um assunto menos extenso, que você não vai poder utilizar, é só importante seguir que pelo menos consiga fazer 5 citações no mínimo, 5 autores diferentes. Certo? Sim, certo. É que eu fiquei com Bastante um pouco dúvida, de... né? Não, sim, com certeza, mas principalmente que no caso é bem do início do texto, daí eu fiquei meio confuso de onde pôr, no caso, a citação, que seria a maioria da informação, ou grande parte dela no trabalho, é tão de início, assim. E daí por exemplo, logo ali na frente já vai ter a descrição das atividades, que é uma parte que no caso, é o mais importante do trabalho, sabe? Uhum.
E daí eu achei que só precisaria indicar o material que a gente usaria para fazer o trabalho inteiro. Mas por enquanto é para ir adiantando essa parte, para ir melhorando ela até o final, né? Da citação, no Exato. caso. Você não precisa fazer muito, na verdade. Você pode. Teve acadêmico que eu recebi que estava 2 parágrafos só, mas estava com citação, tudo. Mas assim, só porque para mim ver qual que é o tema, se você está no caminho, se você tem dúvidas, se você tem dificuldade, que é só dessa maneira que eu consigo também acompanhar vocês, principalmente vocês que eu não converso sempre, né, que estão fazendo estágio em campo. Então, uma maneira de eu acompanhar vocês já estarem, né, sendo avaliados por nota. Então, e eu consegui orientar, né, em que caminho que dá para seguir e assim por diante. Então, nós estamos com 7 minutos e 50, então provavelmente ainda vai ser mais um pouquinho, então se cair, quem, né, tá com muita, eu sei que tem muita gente com dúvida, mas vamos finalizar aqui, que daí eu já consigo falar com todos. Então, tem as notas de rodapé. Essas notas de rodapé são caracterizadas por números ou letras apresentados no final da citação, que aparecem em sequência no corpo do trabalho no rodapé. Então, você pode, não sei se vocês já viram em livro, que às vezes tem um númerozinho, do lado da palavra. Então, é quando eu quero fazer a definição daquela palavra, por exemplo, e eu não quero citar no texto, eu faço ela com um númerozinho do lado, e no rodapé da página eu insiro a definição dela. Então, por isso que é importante as de rodapé. Em artigo é usado muito para falar o nome do autor. Então, tá lá a formação do autor, né? Então, tá o autor do livro, no rodapé tá a formação do mesmo. Então, ao final do artigo, encontra-se as fontes utilizadas. Então, esse aqui é o último slide, né? Nesses 6 minutos eu já consigo finalizar e depois, né, eu preciso ver daí com vocês e daí dar o resto das informações, como que vai ser relatório e tudo. Então, como que tem que estar? Um macete que eu sempre passo e que eu acho que é o ideal, não sei se nem se é um macete ou que é correto, é sempre quando eu fiz a leitura de um livro, por exemplo, esse livro aqui, que está aqui como exemplo de referência, Processo Informacional de um Jornal Histórico com a vista à sua disponibilização na internet. Então, desse aqui, é nessa formato que tem que estar a referência. Eu preciso do nome do autor, então vai ser o nome, o sobrenome, em caixa alta, vírgula, o nome só com letra maiúscula e um ponto, seguido do nome do livro, ponto, ano, aqui tá a página, mas eu geralmente eu não uso páginas em referências, então só coloca o ano. Aqui foi pesquisado num trabalho de conclusão de curso, de um curso de gestão de informação, né, na universidade, no ano, e daí tem o professor orientador, que pode fazer pesquisa também em TCC, né. Aqui já é de um livro, então tá aqui o sobrenome do primeiro autor, porque são 2 autores, a inicial dele, ou seria o nome dele, um ponto e vírgula, porque quando eu estou com 2 autores, eu divido eles com ponto e vírgula, outro sobrenome em caixa alta, vírgula, a inicial dele, e o ponto. O nome do livro, a cidade do qual é o livro, a editora e o ano. E finalizou com ponto. Então, sempre tem que estar assim. Mas é um artigo. Também vai ser o sobrenome do autor em caixa alta, com vírgula, seguido do nome, só com maiúscula, ponto. Nome do artigo, né? Se tiver, geralmente o artigo não tem a cidade, mas se tiver, insira a cidade. Não tem, no caso, editora, porque não é um livro, mas daí já vai para o ano que foi feito aquele artigo. Então, esse é a forma que vocês têm de... Eu vou
parar, porque aqui realmente a gente já fez a apresentação, eu já fiz toda a apresentação que era do conteúdo que eu separei para vocês. O artigo, daí não tem, só tem o ano. Em relação aos autores, que são é o mesmo autor em ano diferente. Considero 2. Por quê? Porque são livros diferentes. Então, provavelmente, se eles são anos diferentes, eles também são livros diferentes. Então, conta como 2. Porque, às vezes, eu citei bastante Renato, que eu sempre falo para vocês, e até citei para Recursos Humanos, que é excelente os livros dele, para quem me pediu ajuda nesse sentido. E ele tem vários livros e vários anos, então, se citou, não tem problema. Então, é considerado como 2. Ok? Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida que vocês queiram? Em relação que alguns, mesmo com todas essas informações, acaba confundindo ou ficando confuso em relação a todas essas informações, porque, assim, vocês têm esse material, se vocês quiserem, eu disponibilizo para vocês depois esse material. Vocês também têm isso também, se vocês procurarem lá, citação, tem vários conteúdos confiáveis que falam sobre citação também. É algo que foi passado em metodologia sobre citação, eu não sei se vocês chegaram a ver sobre citação, mas é algo que METEP fala muito de citação e de trabalhos, nessa parte de trabalhos científicos. E sempre, como eu falei para vocês, o importante é fazer a citação correta, mas, acima de qualquer coisa, sempre estar coerente com o texto. Então, eu comecei o texto falando sobre um assunto, citei o autor, eu insiro informações a respeito daquele autor, né, daquela ideia, eu complemento com a minha leitura, faço outra citação, procuro alternar essas citações, acaba dando certo, tá? Alguém quer perguntar? Estamos quase caindo, né? Mas... Professora? Pode falar, Reginaldo. Sobre esse assunto aí da referencial teórico, eu vou ter que fazer sobre RH daí, no caso? Se você seguir pela linha de... Você conseguiu assistir a última aula, Reginaldo? Eu não me recordo. Porque, assim, como a sala estava cheia, eu não sei se eu vi todo mundo. Você conseguiu assistir? Eu peguei um pouco só, professor. Pegou um pouco só. Eu não sei se você conseguiu ver a parte do que eu falei que tinha as linhas de pesquisas. Linhas de pesquisa não, mas as linhas para vocês seguirem, né? Que alguns definiram e vão fazer cada um. Né, depois alguns me informaram. Alguns preferiram continuar com recursos humanos, porque